Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ruth Catala e para você que ainda não é inscrito no canal, por favor inscreva-se para que juntos possamos compartilhar do conhecimento. Afinal, dizem que ele nunca ocupa lugar. Todas as quartas-feiras aqui mesmo no canal temos uma palavra muito especial da parte de Deus para poder vencer desafios, para poder vencer lutas e para poder entender um pouco mais sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Algo que não tem sido talvez muito noticiado, algo que talvez você já tenha ouvido falar, já tenha lido uma matéria, talvez já até tenha visto, ou conhecido alguém que viveu algo parecido, um amigo africano, alguém que conheceu um amigo, enfim. Hoje eu quero falar das crianças africanas que muitas vezes são expelidas, são escorraçadas do seio familiar por serem acusadas de bruxas. Em Angola, depois que a guerra terminou, algumas cidades, principalmente as províncias que ficam no norte do país, algumas crianças, um bom número de crianças tornou-se órfãos porque os pais haviam morrido, ou enquanto combatendo na linha de frente mesmo, na guerra, ou durante os próprios confrontos em si. Muitas crianças foram obrigadas a ficarem sem seus pais, sem as mães. E isso fez com que outras famílias fossem obrigadas ou sentissem na responsabilidade de recolher várias outras crianças. E infelizmente isso acabou causando conflitos, tanto com as outras crianças que já faziam parte da família, assim como dentro das próprias aldeias em si, porque elas não conseguiam manter um número de crianças dentro do lar. E isso fez com que muitos desses responsáveis por essas crianças órfãs fossem obrigadas a inventar desculpas para mandar essas crianças fora de casa. Então as desculpas começaram a ser, nós na verdade estamos a mandá-lo embora porque ele é bruxo, na verdade estamos a mandar embora porque fez isso ou fez aquilo, acusando mesmo às vezes de roubo, de assassinato, vários outros problemas. Essas situações foram se alastrando e criando uma moda, um estilo de moda. Até os dias de hoje, em Angola, ainda tem muitas crianças abandonadas nas ruas, comendo no lixo, dormindo em papelões, pedindo esmolas, porque elas foram escorraçadas do próprio lar, escorraçadas pelos pais ou algumas que moram com os tios, por serem acusadas de bruxas. Essas crianças não têm como se defender, essas crianças não têm como se proteger. Essas crianças, muitas delas acabam indo para a rua e se tornam marginais, vivendo ao relento, sem ninguém para velar por elas, sem proteção. E algumas instituições que velam pela proteção à criança, às vezes ou estão ocupadas fazendo outras coisas, ou estão com número lotados, porque realmente o número vem aumentando a cada tempo que passa. Isso não acontece só em Angola, isso acontece em vários outros países africanos, e para não dizer a maior parte dos países africanos. E o ranking é liderado por países como o Congo, por países como a República do Congo, também países como a Nigéria, o Quênia, o Malawi, enfim. E essas crianças acabam sofrendo sérias consequências. Acaba vindo daí então traumas psicológicos, traumas emocionais, traumas espirituais, porque, gente, criança é simplesmente criança. E criança deve ser protegida, criança deve ser amada, criança deve ser educada, criança deve ser orientada. A criança precisa de tudo. E às vezes eu paro para me perguntar, enquanto preparava essa matéria para poder fazer um vídeo para vocês, o que é que leva um pai, o que é que leva uma mãe, o que é que leva um tio, o que é que leva um adulto a olhar para uma criança e deduzir que na verdade ela é bruxa. E isso, além desse contexto,
contexto de guerra que eu acabei de trazer para vocês deve-se também ao fato de que existe uma crença banto de que as crianças, por muitas vezes serem elas as sacrificadas aos deuses pagãos, aos demônios, enfim, existe uma crença dentro disso de que as crianças são as responsáveis por receber mensagens de mortos para poder então trazer para o mundo dos vivos. Elas são como se fosse um veículo de comunicação, então elas sabem do que acontece no mundo oculto, sabem do que acontece no mundo das trevas, então muitas vezes elas são responsáveis por esses acidentes que acontecem então no mundo físico. Isso é muito complicado, isso não se sustenta, isso não tem argumentos bíblicos, não tem argumentos científicos, não tem argumentos plausíveis, porque mais uma vez eu digo, criança é só mesmo criança. E a África sofre muito com isso. A maior parte dos países africanos, que infelizmente tolera isso, deixa isso passar, infelizmente não tem ainda uma solução para poder lidar com esse problema que é grave ao meu parecer, porque as crianças não são o futuro de uma nação, mas também o presente de uma nação. As crianças devem ser muito bem orientadas para poderem formar a sociedade e poder formar uma nação forte. E, infelizmente, muitos países africanos sofrem muito por serem negligentes quanto à questão infantil. E eu acho que os governos africanos deveriam velar por isso. A Unicef, que tem buscado alguns dados, se você pesquisar, você vai perceber isso. E várias outras instituições que deveriam realmente parar para atentar-se à situação precária de muitas crianças africanas. Deveriam realmente trabalhar em políticas eficientes para acabar com essa situação. Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo, porém algo que deve ser trabalhado a partir de agora, porque um país que não cuida das suas crianças é um país fraco, um país que não cuida das suas crianças é um país sem alegria, um país que não cuida das suas crianças é um país sem força, sem esperança, porque as crianças são isso, as crianças são a força, as crianças são a esperança, as crianças são a vida, as crianças são o motivo para podermos trabalhar e entender que realmente vale a pena as realizações, porque as crianças passam tudo isso para nós. Então eu desejo mais uma vez que os países africanos, todos os 54 países e seus governos possam trabalhar seriamente para acabar com isso, porque isso não pode continuar assim. A África sofre muito com isso e os africanos devem cuidar das suas crianças. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Eu repudio isso e, mais uma vez, possamos trabalhar para acabar com isso. Olá, doutora, tudo bem? Obrigada. Como te chamas? Carla. Ah, você é Carla. Ah, e qual é o nome completo da senhora? O meu? Aham. Carla Cristina. Ah, Carla Cristina, o que a senhora faz? Trabalho. Trabalha com quê? A senhora é jornalista? O que a senhora acha de Angola? Muito bonito. Muito bonito? Sim. A senhora gosta do Brasil? Sim. O que a senhora tem para dizer para os brasileiros? Que é bonito. E o que mais, por favor? Não tem nada para falar. Manda beijo, por favor, doutora Carla, manda beijo para os brasileiros. Sim. Mandei. Mandei beijo para os brasileiros. Fala para a câmera. Mandei beijo para os brasileiros. Mandei Para os brasileiros. muito obrigada, doutora Carla.